Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui, professora Márcia Gouveia, do Carolina Dantas, para mais uma aula do nosso blog, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales. Vou falar um pouquinho sobre Tales, tá? O Tales nasceu aproximadamente no ano de 625 a.C., na região da Jônia, hoje território da Turquia, tá? O Tales é considerado o primeiro filósofo grego. E nós vamos ver algumas aplicações. Onde que nós podemos aplicar o Teorema de Tales? Tá? O Teorema de Tales é uma ferramenta que nos auxilia no cálculo de distâncias inacessíveis, nas relações de semelhança de triângulo, na astronomia e para cálculo de distâncias também. Ok? Agora vamos ver o que diz o Teorema de Tales. Tá? O Teorema de Tales é um feixe de retas paralelas, determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Então, feixe de retas paralelas. Retas paralelas são essas retas vermelhas, ó, R, S, T, U. Feixes são três paralelas ou mais, tá? 3 paralelas, 4 paralelas, 5, eu coloquei 4 aqui. Então, feixe de paralelas são 3 paralelas ou mais, tá? Transversais são essas duas aqui, ó, azuis inclinadas. Não necessariamente a mesma inclinação, tá? Então, determinam os segmentos proporcionais. Segmento, ó, vou até rabiscar aqui um pouquinho, ó. Esse segmento X aqui, ele é proporcional a Y, proporcional a Z. O A proporcional a B, proporcional a C. O X também é proporcional a A, o Y proporcional a B. Eu coloquei algumas aqui, são inúmeras, tá? Então, vamos lá, coloquei uma. Então, já que formam segmentos proporcionais, eu estou dizendo para você que o segmento X é proporcional ao segmento Y e o A é proporcional ao segmento B. Eles têm que ser correspondentes. Então, eu coloquei X está para Y, assim como o A está para B, tá? São aqui duas razões formam uma proporção. Ou eu posso colocar também, olha, X está para A, assim como o Y está para B. Dependendo da atividade proposta que vocês vão fazer, podem ser também assim, ó, pode ser a soma desses dois segmentos aqui, ó. Vou somar o X mais o Y, pegar esse segmento e somar com esse, eu coloquei aqui, ó, X mais Y, e comparar, ó, com o segmento Z. Se eu peguei a soma aqui, também tenho que pegar a soma do lado de cá, tá? A mais B está para C. Isso vai depender da atividade que a gente vai fazer, tá bom? Difícil? Não é não. Então vamos a um exemplo. Determine o valor de x e y em cada caso abaixo, sendo as retas R paralela a S e S paralela a T. Esses dois símbolos aqui, as duas retas inclinadinhas, tá? Símbolo de paralelo. Então eu coloquei aqui, ó, R, S, T paralelas e essas duas transversais. E coloquei um segmento X, segmento 6, 4 e 8. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai montar? Então, X está para 6, assim como 4 está para 8. Simples assim, tá? O que a gente faz agora? Multiplica em cruz, multiplica cruzado, lembra? Então vai ficar x vezes 8 ou 8 vezes x igual a 4 vezes 6 ou 6 vezes 4. Multiplica em cruz ou em x. Então vai ficar 8 vezes x igual a 24. O x está multiplicando 8, ele vai passar dividindo. Dividido por 8, x igual a 3. Então, esse segmento x aqui é igual a 3, tá bom? No segundo exemplo, tá? Eu tenho aqui três retas paralelas, tenho o x e o y, só que eles estão cruzando. Uma dica quando acontecer isso, você traçar uma outra reta paralela aqui onde cruza, tá? Pode, sendo paralela, não tem problema nenhum. E agora, como é que a gente resolve? Tá vendo essa setinha vermelha, essa reta aqui? Quais são os segmentos dessa reta aqui? É o 6, o X e o 5. Então, eu trouxe ela para cá, ó, vermelhinha aqui. Então, eu vou trazer para cá o 6, o X e o 5. O 6, o X e o 5. E essa daqui, ó, o 2, o 3 e o Y. O 2, o 3 e o Y. E como que a gente vai resolver agora? O mesmo esqueminha do primeiro aqui, ó. Então, a montagem vai ficar
Primeiro eu vou fazer 2, tá? Vou fazer 6 está para x, 6 está para x, assim como 2 está para 3. O que eu faço agora? Multiplico em cruz, tá? Então vai ficar x vezes 2, 2x. Vou fazer direto, 6 vezes 3, 18. Isolo o x, vai ficar 18, 2 multiplicando, passa dividindo, x igual a 9. Tá bom? Agora, como é que eu faço para descobrir o valor do y? Eu posso pegar, fazer x sobre 5 e 3 sobre y. Eu já sei que o x é 9. Também posso fazer, ó, 6 sobre 5, 2 sobre y, tá bom? Mas eu vou, já que eu achei o valor x igual a 9, eu vou substituir aqui por 9. Eu vou fazer 9 sobre 5, tá bom? Olha só, então, em vez de x sobre 5, eu já vou colocar 9 sobre 5 igual a 3 sobre y. Multiplica em cruz do mesmo jeito. Então, vai ficar 9y é igual a 15, né? 9y, 3 vezes 5, 15. Y é igual a 15 sobre, opa, dividido por 9 não dá exata. Então, a gente vai simplificar por 3. Posso dividir? Pode, não tem problema nenhum. Então, 15 dividido por 3 dá 5 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Não vai dar exato. Pode dar fração, Márcia? Pode dar fração também. Tá bom? Agora o nosso segundo exemplo, tá? Na figura, o segmento MN, ele é paralelo ao segmento BC, tá? Calcule o valor do segmento AB. Então, eu quero saber essa distância de A até B. Tá? Então, como que a gente pode resolver? Dá uma olhadinha, se BC é paralelo a MN, posso prolongar aqui, ó. Dá uma olhadinha, prolongar aqui. Opa! Aqui também, opa! Pronto. Teorema de Tales, tá? Como é que a gente vai montar agora? Mesmo esqueminha. X está para x mais 6, igual a 3 está para 6. E o que a gente faz? Multiplica em cruz, tá bom? Então, vou com amor e carinho, tá? Vamos lá. 3 que multiplica x mais 6, tá? Igual a 6 vezes x, 6x. O que a gente faz agora? Aplica a propriedade distributiva, faz a multiplicação para eliminar parênteses, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes x vai dar 3x. 3 vezes 6 vai dar 18, igual a 6x. Tá bom? Multipliquei em cruz, aqui, ó. Agora, o que a gente faz? Caiu uma equação de primeiro grau, então a gente coloca x de um lado, número de outro, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Colocar x de um lado, número de outro. Eu não quero trabalhar com regrinhas de sinais, então o que a gente pode fazer? Deixar o 18 do lado de cá e trazer esse 3x, que é positivo, passar para cá negativo. É a mesma coisa? Ah, é. Márcia, eu quero passar o 6x lá para frente. Beleza, só que ele vai passar menos 6x, tá? Então, vai ficar 18 igual 6x menos 3x dá 3x. 18 igual a 3x, 3x igual a 18, mesma coisa. A gente isola o x, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo também, daqui sai que x igual a 6. Já terminou o exercício? Não. Calcule o valor do segmento AB. Qual é o segmento AB? O segmento AB é formado pelo segmento X mais o segmento X mais 6, ó, tá aqui, tá? X mais 6, então é o X mais 6. Qual é o valor do X mais 6? É só substituir agora, olha, 6, onde tem X coloco 6, opa, 6 vezes 3, opa, apareceu 3 vezes, eu vou dar 18. Então, como não tem a unidade, 18 só, tá bom? E vamos ao nosso terceiro exemplo, tá? Do Teorema de Tales. Um feixe de 4 retas paralelas, determina sobre uma transversal
três segmentos que medem, ó, reta transversal, três segmentos que medem 5 centímetros, 6 centímetros e 9 centímetros, respectivamente. Determine os comprimentos dos segmentos que esse mesmo feixe determina sobre outra transversal. Então, como eu não sei, eu quero determinar, coloquei, ó, o segmento correspondente x, y, z, tá? Sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela mede 60 centímetros. Então, somando x, y e z, 60 centímetros. Já que ele deu a soma desses três segmentos que eu não sei, vou determinar a soma do outro lado também, tá bom? Então, eu vou determinar a soma aqui também. Então, 5 mais 6 dá 15, 5 mais 6 dá 11, 11 mais 9 dá 20. Tá bom? Então, toda vez que ele der a soma dos três aqui desconhecidos, no caso aqui são 3, nós vamos comparar esta soma com a soma da outra transversal, tá bom? 11 mais 9, 20. Então, vamos lá. Primeiro, achando o valor de x, y e z. Vamos montar primeiro. O que nós temos de conhecido aqui? As somas. Uma outra coisa também que eu queria falar. Eu posso colocar, não vou poder colocar 5 sobre 6 e x sobre y, tá bom? Porque eu vou ter duas incógnitas aqui. Então, eu vou comparar, lembra que pode comparar assim, ó, sendo correspondente? 5 sobre x. Eu vou comparar o quê? 20 sobre 60. Mas eu posso fazer também assim, daqui para lá. X sobre 5, 60 sobre 20. Então, vamos adotar um sentido. Eu vou adotar de lá para cá, tá bom? Então, eu vou primeiro com x. Então, 5 está para x. Comecei de lá, né? 5 está para x, assim como 20 está para 60. Aí eu vou fazer o cálculo. Qual é o outro, né? O y. Então, comecei de lá. 6 está para y. Assim como 20 está para 60. E por último, 9 está para z. Assim como 20 está para 60. Tá? Eu poderia achar também x e y e para achar o z subtrair de 60. Tá? Então, vamos agora fazer o quê? Multiplicar em cruz, tá? Então, ó, eu poderia até simplificar, vamos dar uma simplificada aqui, ó, por 10. Quando eu corto um zero dos dois, eu simplifico por 10, tá? Então, ficou 2 vezes x, que dá 2x, e sobrou 5 vezes 6, dá 30. Daqui sai que x é igual a 30, dividido por 2, x é igual a 15, tá bom? X é igual a 15. Agora vamos para o y. Mesma coisa, vou simplificar por 10, sobrou 2 sextos, ainda daria para simplificar, mas eu vou deixar. E multiplica em cruz. Y vezes 2 dá 2y, 6 vezes 6 dá 36, y é igual a 36, dividido por 2, metade de 36, 18. E por último, também simplificar por 10 aqui, ficou z vezes 2 vai dar 2z, igual 9 vezes 6 dá 54, isolo z, passo 2 que está multiplicando, dividindo. Metade de 54 vai dar 27, tá bom? Então, nessas atividades que vocês vão fazer essa semana, teremos atividades semelhantes a essa. Lógico que eu vou colocar um desafio para você. Dúvidas, vejam mais de uma vez o vídeo, tá? E pergunte para a professora também, tá? Esclareça suas dúvidas, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.